Bom, então hoje a gente vai estar vendo ali a parte referente aos ensaios que se faz no transformador, tá? Para determinar ali as impedâncias ali que modelam o comportamento físico do transformador real, né? Então, é importante aqui que fique bem claro, tá? Que o ensaio, tu vai fazer ele, as medições de ensaio, em um lado do transformador só, tá? E então tu vai encontrar aquela impedância ali, vai estar referenciada em relação àquele lado que tu fez o ensaio. Se tu quiser depois referenciar o circuito para o outro lado, tu usa a relação de transformação, tá? Então, para determinar aqui primeiro a reatância, né, de magnetização e o RC, né, referente ao ramo de excitação aqui, eu vou fazer o ensaio a vazio, tá? Ou seja, eu deixo, tá, um dos lados do terminal aqui a vazio, aberto, né? E no outro eu aplico a tensão terminal, a tensão nominal, tá? De preferência no lado de baixa tensão, porque aí se eu tenho que aplicar uma tensão nominal, né, que seja uma tensão menor, então, né, mais prático, né, mais tranquilo de trabalhar com tensões menores. Então, de preferência, no lado de baixa tensão, aplica a tensão nominal do transformador. E por que tem que ser a tensão nominal, né? Basicamente porque a gente viu lá que o fluxo, tá? Ele depende ali basicamente da tensão, ele é proporcional à tensão que tu aplica. Se tu aplicar uma tensão, por exemplo, maior do que a nominal, tu vai estar saturando o transformador, o núcleo, vai estar trabalhando numa região ali algum ponto de operação da curva B por H ali, onde o material já esteja saturado e aí tu vai ter uma permeabilidade diferente, a indutância vai ser, o XM vai ser diferente, enfim, por isso que tem que se respeitar ali o valor da tensão nominal para gerar o valor correto ali do XM, né? Trabalhar com a permeabilidade do núcleo correta. Então, coloca a tensão aqui, tá exatamente como está desse jeito aqui. Aí mede a tensão, apesar que já é a tensão nominal que tu aplicou, tá? Tu mede a corrente elétrica que vai estar sendo consumida aqui e com um watímetro tu vai medir a potência, né? Potência ativa que está sendo consumida aqui pelo circuito e vai estar utilizando esses dados ali para estar construindo expressões para determinar esses valores aqui. E como a gente vê aqui, tá? O modelo que a gente utiliza ali vai ser esse daqui, o modelo L, né? Simplificado. Então, tendo em mãos os valores de tensão, corrente e potência ativa, né, a gente sabe que a impedância equivalente vista pela fonte que foi aplicada aqui, a tensão nominal, ela é simplesmente o V, tá, que é o V nominal, dividido pela corrente de entrada, aqui, a corrente que deu ali. Então, tu tem o módulo, né, o módulo Z da impedância vista pela fonte aqui. E como o secundário está aberto, né, então aqui eu tenho aqui, considerando que eu estou com a impedância aqui referenciada em relação ao primário, o secundário estando aberto, não teria nenhuma corrente para lá, então a única corrente que passa é a corrente de excitação, né? Como quando a gente já viu com o secundário sem carga, a única corrente que existe é a de excitação. Logo, a gente só vai poder determinar nesse ensaio esses dois caras aqui, porque a corrente vem aqui, entra por aqui, se divide e volta. E como eu medi a potência ativa, tá, com o watímetro lá, eu só coloco nessa expressão aqui, tá? Porque a única potência ativa que pode estar sendo consumida é por esse resistor aqui. O watímetro mede só a potência média, a potência útil, né, em watt. E ali eu coloco nessa expressão aqui, eu vou ter diretamente o valor do RC aqui, então, tá? Sei a tensão nominal aqui, já ao quadrado, dividido pela potência, eu tenho o RC. E aqui a expressão, tá, que vem desse triângulo aqui, para mim está determinando a reatância de magnetização, né? Como eu já tenho o RC, para descobrir aqui, já tenho o Z, coloco nessa expressão aqui, como eles estão em paralelo, a expressão fica um pouquinho diferente aqui, não fica desse jeito. E aí tu descobre a reatância de magnetização do núcleo, tá? Agora, o ensaio de curto-circuito, tá? Para mim está determinando ali a resistência equivalente e a impedância de dispersão equivalente aqui. Novamente é o circuito em L, tá? Logo isso aqui me pressupõe que eu estou com um circuito já referenciado ou ao lado primário ou ao lado secundário, tá? E aí eu vou estar descobrindo diretamente a resistência equivalente, que já é a soma das duas, tá? A da normal e a do lado que estiver fazendo ensaio, mais a outra referenciada. A mesma coisa para a reatância de dispersão aqui. Então tu aplica, tá, uma fonte de tensão ajustável, tá, vai aplicar de preferência no lado de alta tensão, porque aí o, o objetivo aqui é obter a corrente nominal. Antes era a tensão nominal, agora precisa da corrente nominal. Como a corrente nominal vai ser menor no lado de alta tensão, é mais prático ali tu tá utilizando ali, né, o lado de alta tensão para fazer esse ensaio.
Então, e o outro lado do transformador, o lado de baixa, vai ficar em curto, né? Vou fazer um curto exatamente como está aqui. Então, esse aqui seria o lado de alta, tá? Eu apliquei uma tensão V aqui, fui ajustando ela, tá? Não sei o valor dela, fui ajustando até obter o valor da corrente nominal, tá? Só um cuidado aqui, tá? Para controlar a tensão aplicada, para que ela não exceda, tá? O valor do limite ali de isolamento, né? Do isolamento elétrico da bobina, onde está aplicando a tensão, né? Porque se tu coloca uma tensão muito alta ali, pode estar prejudicando a bobina. Então, sempre, nunca exceder, né? O valor da tensão limite aqui da bobina. Então, vai aumentando a tensão, obteve a corrente nominal, tá? Aí tu vai tirar os mesmos dados, vai ter a corrente nominal, vai medir essa tensão aqui e vai medir a potência ativa. Como essa impedância aqui ela é muito menor do que essa aqui do ramo de excitação aqui, a corrente que entra aqui é praticamente desprezível, né? A corrente que entra aqui vai ser muito maior do que essa que vai entrar nesse ramo aqui, porque essa impedância é muito grande. Logo, tu pode desconsiderar esse ramo aqui e tu vai ficar só com esse circuito aqui de fora, aqui em série aqui. E o procedimento aqui é exatamente esse aqui como está mostrado, tá? Aqui no caso eu estou com um secundário em curto aqui, apliquei uma fonte de tensão, tem a corrente nominal, o watímetro e estou medindo aqui a tensão, tá? Então, a partir dos dados da tensão e corrente, eu obtenho impedância, tá? Que nem antes ali. Obtenho direto a resistência equivalente aqui pela potência e a corrente ao quadrado aqui, né? Tem o valor da corrente, então a expressão para potência aqui, eu acho o resistor equivalente. E tendo achado os dois aqui, eu posso achar a reatância de dispersão aqui equivalente, né? Logicamente, como eu falei aqui, tá? Se tiver um REC onde tem R1 mais R2 linha, então a gente tem um circuito aqui que está sendo referenciado ao primário. Então eu estou fazendo um ensaio ali, tá? Estou medindo esses valores aqui no primário, e o R2 linha é a impedância de secundário referenciada. Então perceba que a gente não tem como desacoplar esses caras aqui, né? A gente mede eles ali no ensaio e descobre o modelo equivalente, porque a fonte ela enxerga o circuito equivalente, né? Que é o do lado que tu está fazendo ensaio e a do outro lado referenciado, né? Então, na verdade, esses dois aqui tu pode até medir, tá? Tu pode medir a resistência elétrica com um multímetro simples ali para ver a resistência da bobina do primário e do secundário, aí tu vai estar separando esses dois aqui. Mas a reatância, tá, de dispersão do primário e do secundário não é tão simples de desacoplar, né? De dizer o quanto dessa parcela aqui é o x1 e quanto é o x2, né? Então, basicamente, tu fica com o valor equivalente aqui, que é o que te interessa. Aqui agora falar um pouco sobre regulação. Ah, só um detalhe aqui que eu esqueci. A, a corrente aqui, tá? Por que a corrente elétrica aqui no ensaio de curto-circuito tem que ser a corrente nominal aqui, tá? Isso daí acontece basicamente porque quando tu tem a corrente elétrica nominal, tu vai estar gerando uma determinada temperatura no enrolamento, né? E a temperatura influencia diretamente no valor dessa resistência aqui, né? Quanto maior o valor da temperatura, né, maior pode ser o valor da resistência. Então, para não estar medindo um valor de resistência errado, a gente faz na corrente nominal para ter a temperatura nominal ali do transformador, né? E, bom, agora aqui a regulação e eficiência, tá? São dois parâmetros ali que se medem no transformador, tá? A regulação, tá? O que é a regulação, tá? Ela é a diferença aqui, tá? Nessa expressão a gente tem a tensão do secundário a vazio menos a tensão do secundário a plena carga dividido por tensão do secundário a plena carga, tá? Vezes 100%, para estar em porcentagem. A gente sabe que o secundário lá, tá? Imaginando aqui que eu estou olhando esse circuito aqui, ele está sendo referenciado em relação ao secundário, então eu estou olhando do secundário para lá, né? Para trás. E eu tenho aqui a tensão induzida aqui, V2 aqui, e vou ter, né, uma certa resistência aqui, tá, da bobina do secundário lá. No caso, como está sendo referenciado, o circuito é o REC, né, o equivalente, e o X equivalente. Isso aqui vai me promover uma queda de tensão, né? Então a tensão que eu tenho induzida aqui não vai ser igual à tensão que eu tenho na carga, né? E quanto maior a corrente aqui que a carga exigir, maior vai ser a queda de tensão aqui nessa impedância, né? E menor vai ser a tensão terminal aqui, o VT aqui, que vai ser a tensão que vai estar na carga. Então, também quanto maior for essa impedância aqui, também maior vai ser a regulação, né? Mais diferença aqui entre o V2 aqui e o VT vai existir. Então esse é o parâmetro mais ou menos que vai me dizer o quanto a queda de tensão vai cair.
e o quanto que eu vou ter que compensar aqui, né? Vou ter que botar uma tensão um pouco maior aqui do que a nominal para que com essa queda aqui eu gere o VT nominal, tá? Então essa é uma compensação que tem que se fazer no transformador. É por isso que tu vai medir a tensão a vazio lá de um transformador sem carga. Geralmente a tensão é maior do que a tensão nominal dele, né? O valor eficaz, né, da tensão. Justamente porque quando tu colocar uma carga, tu vai ter uma queda aqui, né? Tendo essa queda aqui, o ideal é que sobre aqui o VT seja exatamente a tensão terminal que tu precisa, né? E eficiência também, ela vai me dizer o quanto, né? O quanto o transformador tem de perdas, né? Quanto maior a eficiência, menor as perdas do transformador. E a eficiência é sempre medida para a potência ativa, tá? A gente sempre usa a potência em watt. Então a gente pega a potência de saída, tá? Divide pela potência de saída mais a potência de perdas, né? Lembra que a gente tinha perdas ali nas bobinas, na resistência do primário e do secundário, e perdas no resistor RC do núcleo, né? Então todas essas perdas vão estar aqui, e quanto maior o valor da eficiência, né? Menor o valor vai ser as perdas e melhor vai ser o transformador, né? Então na próxima aula ali a gente vai continuar com diagramas sensoriais dos transformadores ali, e então é isso aí. Até a próxima.